A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Palavra do Senhor. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Hoje faremos a leitura do dia 9 de maio, nos capítulos 8 a 11 do livro de 2 Crônicas. Vamos à leitura? Diz assim a palavra do Senhor. Ao fim de 20 anos, nos quais Salomão tinha edificado a casa do Senhor e a sua própria casa, Salomão edificou as casas que Salomão tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zobá e apoderou-se dela. Edificou Tadmor no deserto, e todas as cidades armazéns que edificou em Amate. Edificou também Bet-Horon, tanto a alta como a baixa, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos, como também Baalate, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os seus carros, e as cidades para os seus cavaleiros, e tudo quanto Salomão desejava edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram de Israel, a seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram. Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado até o dia de hoje. Mas dos filhos de Israel, Salomão não fez escravo algum para a sua obra. Porém, eram homens de guerra, chefe dos seus capitães e chefe dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre todo o povo. E Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe edificara, pois disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que edificara diante do pórtico. E isso segundo o dever de cada dia, fazendo ofertas segundo o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas 3 festas anuais, a saber, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para os seus cargos, como também os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, como exigia o dever de cada dia, e ainda os porteiros pelas suas turmas a cada porta, pois assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E os sacerdotes e os levitas não se desviaram do que lhes mandou o rei, em negócio nenhum, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos da casa do Senhor até se acabar. Deste modo se completou a casa do Senhor. Então Salomão foi a Ezion-Geber e a Elote, a praia do mar, na terra de Edom. Eurão, por meio de seus servos, enviou-lhe navios e servos práticos do mar, e eles foram com o servo de Salomão a Ofir, e de lá tomaram 450 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Agora capítulo 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por enigmas. Trazia consigo uma grande comitiva, e camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas, e vindo ter com Salomão, falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as perguntas. Não houve nada que Salomão não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que ele edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus oficiais, e as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros, e os trajes deles,
e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata. Então disse ao rei: era verdade o que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Todavia, eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos ouviram, e eis que não me contaram metade da grandeza da sua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus, porque teu Deus amou Israel, para o estabelecer perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Hurão e os servos de Salomão, que de Ofir trouxeram ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E o rei fez de madeira de algumins degraus para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, excedendo mesmo o que ela trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Perdão. Ora, o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos, afora o que os mercadores e negociantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores dos países traziam a Salomão ouro e prata. E o rei Salomão fez 200 pavês de ouro batido, empregando em cada pavês 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido, empregando em cada escudo 300 ciclos de ouro. E o rei depositou na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento, e 2 leões de pé junto aos braços. E havia 12 leões em pé de um e outro lado sobre os 6 degraus. Outro tal não se fizera em reino algum. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se sem valor nos dias de Salomão, pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hurão. De 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra, em riqueza e em sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão, para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulos, uma cota de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros, 12.000 cavaleiros, e os colocou na cidade dos jarros, e junto ao rei em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito. Também o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tanto em abundância como os sicômoros que há na baixada. E cavalos eram trazidos a Salomão do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos na história de Natã, o profeta, e nas profecias de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate?
Salomão reinou em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel, e dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora capítulo 10. Roboão foi a Siquém, pois todo Israel se congregava ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava então no Egito, para onde fugira na presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou ao Egito. E mandaram chamá-lo Jeroboão, e todo o Israel vieram a falar a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro a nosso jugo. Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Daqui a 3 dias tornar a mim. Então o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. E perguntou-lhes: Como aconselhai vós que eu responda a este povo? E eles lhes disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, então eles serão teus servos para sempre. Mas ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele. Perguntou-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam-lhe: Assim dirás a este povo, que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivias de sobre nós. Assim lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei Roboão lhes respondeu asperadamente, e deixando o conselho dos anciãos, falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara por intermédio de Aías, o sidonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe, dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Agora olha por tua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhes Adorão, que estava sobre a leva dos tributários, de tributário servis. Mas os filhos de Israel o apedrejaram de modo que morreu. E o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Agora capítulo 11. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. Ouviram, pois, a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, edificou em Judá cidades para fortalezas. Edificou, pois, Belém
Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron, que estão em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Fortificou estas cidades e pôs nela capitães e armazéns de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, e fortificou-as grandemente, de sorte que reteve Judá e Benjamim. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a ele de todos os seus termos, pois os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não exercessem o ofício sacerdotal ao Senhor. E Jeroboão constituiu para si sacerdotes, para os altos e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Além desses, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no seu coração buscar ao Senhor Deus de Israel, também vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu os seus filhos Jeús, Semarias e Zaal. Depois dela tomou a Maacá, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selimote. Amava Roboão a Maacá, filha de Absalão, mais do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maacá, chefe e príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Também usou de prudência, distribuindo todos os seus filhos por entre todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e procurou para eles muitas mulheres. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 9 de maio, nos capítulos 8 a 11 de 2 Crônicas. Deus abençoe a todos, continue conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar o nosso vídeo. Amém? Até a próxima, irmãos.